Fome. Todo mundo sabe o que é, né? É aquela sensação super universal, um sinal simples que o corpo dá. Mas será que é só isso mesmo? Pois é, acontece que a coisa é bem mais complexa do que só um estômago roncando. A fome tem, na verdade, duas caras. Uma que pode bagunçar completamente o nosso julgamento e outra que, pasme, pode ligar um modo de renovação celular incrível no nosso corpo. Ok, vamos ser sinceros. Quem nunca ficou totalmente irritado, impaciente ou até com uma raiva inexplicável quando a fome aperta? Pois é, esse estado que em inglês chamam de hangry, uma mistura de fome com raiva, não é coisa da nossa cabeça, não. A ciência está mostrando que um estômago vazio pode sim mexer e muito com as nossas emoções e com as decisões que a gente toma. Então, vamos começar por essa parte mais, digamos, sombria da fome. Aquela que a maioria de nós conhece até bem demais. É aquele momento em que a falta de comida não afeta só o corpo, ela parece que sequestra a nossa mente. E o que acontece no nosso cérebro é quase que instantâneo. As pesquisas mostram que quando a gente está com fome, ficamos mais pessimistas, sabe? Vendo o lado ruim de tudo, ficamos mais impulsivos, com bem menos autocontrole e até mais duros nos nossos julgamentos. E o que é bem preocupante, a nossa capacidade de pensar com flexibilidade, de mudar de uma tarefa para outra, ela simplesmente despenca. E a explicação para isso é fascinante. Segundo a psicóloga Kristin Lindquist, o problema todo é basicamente um erro de comunicação. Pensa só. Nosso cérebro recebe os sinais físicos da fome, a glicose caindo, o estômago vazio, e aí ele interpreta tudo errado. Em vez de entender preciso de comida, ele traduz como estou irritado ou estou com raiva. Ou seja, não é que a gente esteja com raiva do mundo, é o nosso cérebro traduzindo os sinais do corpo de um jeito meio torto. E tem um exemplo do mundo real que ilustra isso de um jeito brilhante. Um estudo super famoso de 2011 analisou as decisões de juízes em Israel. O resultado é de cair o queixo. Eles eram muito mais tolerantes, mais propensos a conceder liberdade condicional no comecinho do dia e logo depois do almoço. Mas, conforme a hora do almoço se aproximava, ou o dia ia chegando ao fim, as decisões ficavam bem mais severas, muito mais punitivas. A fome estava, literalmente, influenciando a justiça. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a fome não deixa a gente só de mau humor. Ela, de fato, limita a nossa capacidade de pensar. Nosso foco fica mais estreito, sabe? A gente fica meio que preso no pensamento de preciso comer agora. E com isso, fica difícil considerar soluções mais complexas ou planos de longo prazo. A gente só quer a gratificação imediata. Certo. Até aqui, a fome parece a grande vilã da história, né? Mas e se essa mesma sensação, esse exato sinal biológico, tivesse um outro lado? Uma outra cara? Uma que, em vez de nos prejudicar, pudesse, na verdade, ativar um dos mecanismos de manutenção mais incríveis do nosso corpo? E essa outra face da fome nos leva para um lado bem mais positivo e, vamos combinar, bem menos conhecido: o da fome controlada. É aqui que a privação temporária de comida se transforma numa ferramenta poderosa de limpeza e otimização para as nossas células. O nome desse processo é autofagia. Parece complicado, mas literalmente significa comer a si mesmo. Pensa que é tipo o programa de faxina geral do corpo. Quando não tem comida nova entrando, as células pensam, ok, hora de limpar a casa. E aí, elas começam a desmontar tudo que está velho, quebrado ou que não funciona direito para reciclar as peças e gerar energia. É genial. Tá, mas como isso acontece? É uma cascata bioquímica bem definida. Primeiro, sem comida, os níveis de açúcar no sangue caem. Isso ativa uma enzima, a AMPK, que funciona como o sensor de bateria fraca do corpo. Quando esse sensor é ativado, ele desliga uma outra via, a MTO, que é o sinal para construir e crescer. Basicamente, o corpo faz uma troca super inteligente. Ele para de gastar energia construindo e foca em limpar e reparar. E não é só essa faxina celular, não. O jejum muda o tipo de combustível que o cérebro usa. Normalmente, ele roda à base de glicose, mas, em jejum, o fígado começa a produzir corpos cetônicos, usando a gordura como matéria-prima. A ciência descreve esses corpos cetônicos como um combustível de alta octanagem para o cérebro, que fornece uma energia mais estável, mais limpa, sem aqueles picos e quedas que o açúcar pode causar. E tem mais. O jejum também ativa uma família especial de proteínas, as sirtuínas. Elas são tão importantes que, no meio científico, são conhecidas como as guardiões da longevidade. E o trabalho delas é vital. Elas ajudam a reparar nosso DNA e protegem nossas células do envelhecimento e do estresse.
Ativar as sirtuínas é como chamar a equipe de manutenção de elite do nosso genoma. Com todos esses benefícios, pode parecer que jejuar é sempre uma boa ideia, certo? Que quanto mais, melhor. Mas é exatamente aqui que a história toma um rumo bem crítico. O jejum não é uma atividade em que mais é sempre melhor. Existe um ponto de inflexão muito perigoso onde os benefícios se transformam em riscos enormes. Um estudo da USP serve como um alerta claríssimo. Pesquisadores testaram um protocolo extremo em animais. 24 horas de jejum, seguidas por 24 horas comendo à vontade. Os resultados foram o exato oposto do esperado. Aumentaram os radicais livres que danificam as células, a secreção de insulina disparou, um sinal de resistência, houve perda de massa magra e ganho de gordura. O tiro saiu totalmente pela culatra. Mas o maior risco de um jejum prolongado, acredite, não está durante o jejum em si, mas na forma como ele termina. Existe a síndrome de realimentação, uma condição médica gravíssima que pode ser fatal e que acontece quando se reintroduz comida de forma muito rápida depois de um longo período de privação. O que acontece é um caos bioquímico no corpo. A reintrodução de carboidratos causa um pico de insulina gigante, que empurra minerais vitais, como fosfato e potássio, do sangue para dentro das células de forma muito rápida. O resultado é que o sangue fica sem esses minerais essenciais, o que pode sobrecarregar o coração e os pulmões, levando a consequências gravíssimas. Então, olha só. Temos os dois lados da mesma moeda. A fome que distorce a mente e a fome que renova o corpo. Como é que a gente navega entre esses dois extremos? A resposta está em duas palavras: conscientização e estratégia. A grande lição aqui é que a fome é apenas um sinal. Se ele for ignorado ou mal interpretado, pode nos levar a tomar decisões péssimas. Mas quando a gente entende a bioquímica por trás dele, podemos deixar de ser vítimas passivas desse sinal para nos tornarmos usuários ativos, transformando a fome numa estratégia para a nossa saúde. Para evitar a perigosa síndrome de realimentação, a forma de quebrar o jejum é fundamental. Especialistas recomendam uma abordagem bem gradual. Começar com líquidos nutritivos como um caldo de ossos. Depois, reintroduzir gorduras saudáveis e proteínas que sejam fáceis de digerir, como ovos ou peixe. E o mais importante, evitar uma avalanche de açúcar e carboidratos simples, que é o gatilho para todo aquele desequilíbrio. Então, o que a gente leva disso para o dia a dia? As lições práticas são bem claras. Primeiro, ter autoconsciência. Se perguntar, eu estou com raiva mesmo ou eu só estou com fome? Segundo, planejamento. Nunca ir ao supermercado ou tomar decisões importantes de estômago vazio. E terceiro, se for praticar o jejum, respeitar o processo de realimentação. Começar devagar é a chave. Assim, da próxima vez que sentir aquele vazio no estômago, fica a reflexão. Isso é um sinal para agir por impulso ou é uma oportunidade para entender o que o corpo está realmente pedindo? É uma sensação só, mas com duas consequências radicalmente diferentes, que dependem apenas do nosso conhecimento e da nossa resposta.